E é isso aí, minha galera. É isso aí. Final de ano chegando, ano novo chegando e você vai estar como? Como é que você vai estar nesse ano novo? Olha aí, vamos estar habilitado. É isso aí, habilitado. E eu vou trazer para você o Código de Trânsito Brasileiro com a sua aprovação garantida com questões, aquelas questões que sempre caem na prova da primeira habilitação. Houve mudança no processo? Pode haver o que houver, a resolução que aconteça, mas o CTB continua aqui com as suas questões que sempre caem na prova da primeira habilitação, beleza? Então vou trazer essas questões, peço a você que se inscreve aí no nosso canal. Galera, vamos aí, inscreve no nosso canal e divulga a educação para o trânsito, ajuda a galera a se aprovar essas questões. São questões que os meus alunos passam. A gente tem aqui o canal Trânsito Fácil Online, mas eu também sou instrutor teórico, né? Faço lá aquela aula teórica para os alunos do Detran, para os alunos tirar a primeira habilitação. Então, os meus alunos, que são vários, centenas, milhares, eles me mandam essas questões e eu gravo essas questões para vocês, beleza? Então, essas questões vêm de onde? Da prova do Detran. Vou trazer essas questões para vocês aqui, beleza? Então vamos que vamos, sem mais delongas, porque vocês têm pouco tempo para estudar e o pouco tempo que vocês têm, vocês vão estar aqui no nosso canal, Trânsito Fácil Online. Peço a você que deixe seu like. E a galera, aí embaixo tem, ó, deixa o like, se inscreve no canal, ajudem essa plataforma. É isso aí, a gente precisa divulgar a educação para o trânsito e evitar essas tragédias, mortes no trânsito, beleza? Vamos para a questão? Trazendo para você logo aqui a primeira questão, beleza? Primeira questão, trazendo aqui para você, a gente vai falar sobre placas, né? Então, olha aí. A placa, já trouxe o nome, ó. Peso permitido. Peso permitido por quem? Por eixo. Determina. O que é que essa placa determina? Olha, gente, né? Parece uma questão boba? Parece. Mas muita gente, às vezes, erra, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui. Vamos lá. Letra A. Ela determina ao motorista o peso máximo por eixo permitido para andar no local. O nome da placa está aqui, ó. É aqui a placa peso máximo permitido por eixo R17. Esse Rzinho, ele quer dizer que a placa é de regulamentação, né? Se fosse A, se fosse um Azinho aqui, seria de advertência. Letra A, peso máximo por eixo permitido para andar no local. Letra B, ao motorista, a largura. Largura, gente. Se fosse largura, ela teria as setazinhas aqui. Seria a largura para permitir no local, então, portanto, já descarta a letra B, né? A largura, ela teria uma setazinha aqui, ó. Lembre-se disso. A altura determina ao motorista a altura máxima permitida para andar no local. Se fosse altura, teria aqui uma setazinha, né? Olha que legal. Portanto, descarta a letra C, que não é a altura. Mas determina ao motorista o peso. Aí, o bicho pega. Peso permitido, quando ele vai trazer aqui, ó, peso máximo permitido para andar no local. E aí você, às vezes, na pressa lá no Detran, você acaba, porque tem essa, quando fala da determinação aqui, ela vai falar do peso permitido, né? Então ela chega a falar do peso bruto total, peso bruto total permitido. Tem essa placa. Só que para resolver essa questão, a gente tem aqui no meio, né? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para você, ó. A gente tem o que que a gente tem aqui? Um, já passei para dois. Calma. Um eixo, né?
A gente tem aqui um eixo. Portanto, aí ficou fácil, né? O nosso gabarito ficou fácil porque tem um eixo. Então, tendo aqui esse eixo, nós vamos ter, ela determina a placa, peso máximo permitido por eixo, determina ao motorista o peso máximo permitido por eixo, né? Permitido para andar no local. Viram aí? Então, a questãozinha aqui, ó, parece boba, mas precisa atenção, né? Você poderia se confundir aí no dia da sua prova, beleza? Mas você está preparadíssimo e vai se preparar aqui com a gente. Bora para a segunda questão? Tem muitas questões aqui para a gente resolver. Uma bateria de questão é uma reprise para a sua prova. A placa A21, já falei aqui, ó, o Azinho, né? Ó. Tem o Azinho, é uma placa de advertência. Então já ficou fácil para você, olha, com o Azinho aqui, não, advertência. A21B indica que a pista vai se estreitar. Isso daqui é uma pista, né? Como se houvesse aqui uma via, né? E essa via vai se estreitar. Aí ficou fácil. Se estreitar à esquerda, ela é de mão dupla e vai com mão dupla, ela vai se estreitar à esquerda. Devido à projeção de cascalho, descarta, né, gente? Projeção de cascalho, essa placa de projeção de cascalho, ela existe, né? Ela tem a placa de projeção de cascalho, sim. Perdão. Tem essa placa de projeção de cascalho. Ela é de advertência. Deixa eu tentar desenhar ela aqui. Ela vai ser mais ou menos isso aqui, a projeção de cascalho. E aí, nessa placa, salvo me engano aqui agora no momento, que são muitas placas para você ver que... Ah, professor, você é especialista em trânsito? Cara, eu fico feliz quando eu vejo o cara dizer que é especialista em trânsito e sabe de tudo. Porque eu tô com 10 anos que estudo CTB e ainda não sei de tudo, né? Então, essa projeção de cascalho, ela vai ter de lado aqui o tipo de um barrancozinho, né? Claro que é preto aqui, e vai ter a projeção de cascalho. E essa projeção tá na, acho que é A27, que é, quer dizer assim, projeção de cascalho, mas é A29, perdão, né? Então, ela vai ter, essa seria a área com desmoronamento. A projeção de cascalho, ela teria, aqui no caso, um veículo, né? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta para ficar bem legal para vocês. Que a gente já pega aqui e já faz aqui para vocês o veículo, né? Eu não sou muito bom em desenhar aqui, mas seria aqui um carrinho, né? Teria um carrinho aqui, saiu aqui, cara, perdão. Aqui seria um carro. Claro que a roda ficou errada. E ficou nada parecido com o carro. Nos pneus do carro vai ter aqui uma projeção de cascalho. E a de advertência também, salvo me engano, aqui ela é a placa A29, que chama-se projeção de cascalho. Então já não é aqui a nossa alternativa. A pista vai se estreitar no lado esquerdo, né? Então essa placa A21B, A21B, né? Para você vai se estreitar do lado esquerdo, né? Ela não fala de questão de mão dupla, não tem, vai se estreitar à esquerda com mão dupla, né? Então, o estreitamento de pista à esquerda, ela não fala sobre essa questão de advertir o condutor do veículo para a existência de estreitamento de pista à esquerda, né? Mas não fala dessa questão de mão dupla. Então, você já descarta. À esquerda, em sentido único, também não fala, restando aí o nosso gabarito, que vai estreitar do lado esquerdo. Então, esse daqui seria o nosso gabarito, né? O que fala aqui no lado esquerdo, né? É o que apenas fala, é isso. A placa A21B, ela indica que a pista vai se estreitar do lado esquerdo. É só isso mesmo. Então, você vai ver lá nas nossas placas que é A21, estreitamento de pista à esquerda. Estreitamento de pista do lado esquerdo. Pista à esquerda. Mas ela não diz que é mão dupla nem sentido único, beleza? Então, aí a nossa segunda questão com o nosso gabarito aí para você. Show de bola? Vamos lá para a nossa
Próxima questão, terceira questão, R34. Olha aqui a placa, né? R34. Quando a gente tem aqui a nossa R34, tem um Rzinho, placa de regulamentação. Temos a circulação exclusiva de bicicleta. Bonde, nada a ver, né, gente? O que é que tem a ver com bonde? Ciclista, fiquei em dúvida. C, ciclista. Proibido o trânsito de bicicleta. O nosso CTB, ele vai ter as placas de regulamentação. E quando for proibição, ele vai ter uma taxa. Aqui tem taxa? Não. Então não vai ser proibido. Já tá. Também descarta. Agora, ciclista e circulação exclusiva de bicicleta na nossa placa A34. Deixa eu até sair do meio aqui. A34. Quando a gente falar dessa placa R34, perdão, A não, porque A seria de advertência, é circulação exclusiva de bicicleta. Esse é o nosso gabarito. Circulação exclusiva de bicicleta, né? Portanto, aí o nosso gabarito, circulação exclusiva de bicicleta. Essa placa, o que ela significa. Então, se cair algumas placas, 2, 3, 4, 5 placas para você na sua prova, você vai saber como é que cai as questões nesse estilo aqui, certo? Então, gente, aí ela assinala a área, um trecho ali da circulação exclusiva de bicicleta. Somente bicicleta vai poder transitar por ali. Então, já descartava aqui também. Descarta, descarta, descarta. Não era proibição. E aí, circulação exclusiva de bicicleta na nossa terceira questão. Quarta questão, a placa A35. Ah, professor, aqui eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que o Azinho é advertência. Então, tá aqui uma placa de advertência que indica que essa área existe animais sendo alimentados? Sem lógica, né, gente? Animais selvagens? Até que existe essa placa de animais selvagens. Só que no lugar desse boi, né, a gente vai ter a placa de advertência aqui, legal, ó. Advertência, animais selvagens. Né? E no lugar desses animais, animais selvagens, a gente tem uma hiena, ou um viadinho ali, né? Ó, viado na pista, né? Meu aluno diz lá. Então não vai sair bem legal, mas ela tem aqui o tipo, rapaz, de um viadinho na pista, né? Olha aqui que legal. Aí é animais selvagens. Aqui é um boi. Ah, boi na pista, professor. Não. Animais selvagens circula nas duas? Não. Não é animais selvagens. Deixa eu dar aqui. Já descarta animais selvagens, porque não é. Né? Poderá encontrar animais na pista. O que é que significa? Poderá encontrar animais na pista? Circula caminhões carregando animais. Nada a ver, né? Por eliminação, nossa letra C, você vai poderá, não fala de animais sendo alimentados, mas você poderá encontrar animais na pista. Olha a pegadinha, né? O nome dessa placa é só animais. Mas o que é que acontece se eu me deparar com essa placa na pista? O que é que eu posso encontrar na pista? Lógico que aqui ela trata que eu posso encontrar animais na pista. Animais sendo alimentados? Não importa. Animais sendo alimentados, correndo, sendo levados. Não. Vai ter animais ali na pista. Beleza? Show de bola. Quarta, quinta questão é rápido porque é revisão A36 e agora vem que eu já falei anteriormente, né? Olha só que legal, professor. Então aqui você já matou porque o professor precoce acabou já dizendo essa, né? Permitido passagem de animais? Descarta. Quando trata desse nome permitido, seria uma placa de regulamentação. E aqui é uma placa de advertência. Animais domésticos, descarta, nada a ver. Cuidado com animais, descarta, nada a ver. E aí o nosso gabarito, letra D, rapidez, para você que estuda lá com o professor Moraes. Ei, rapaz, olha que bom, né, professor? Estamos aqui na plataforma. Um abração para a galera do Ceará em peso, estudando aqui pela a nossa plataforma. Queria deixar o meu abraço para a galera lá de
São Paulo, né, galera? Capital Fortaleza. A galera lá de Natal, Rio Grande do Norte, né? A galera estudando aí pelo canal, lá da cidade de. Me faltou a memória. Aqui agora, Macaíba. Macaíba, salvo me engano, o nome da cidade é esse. Ó, o nome da cidade é Macaíba. Show de bola. Muito obrigado aí. E é isso. Vamos para a quinta questão. Sexta questão, né? Sexta questão, professor. Que é isso? O professor tá nervoso? Sexta questão. A placa crianças, o nome dessa placa de advertência é crianças mesmo. Isso aqui é a placa A34, né? Advertência, o A de advertência, A34, perdão, né? A34. O que é que significa essa placa? Indica que motoristas devem seguir em frente, buzinando. Então, crianças, indica que a placa diz criança. Ela vai indicar que o motorista deve seguir em frente fazendo o quê? Em frente, fazendo o quê? Buzinando? Lógico que não. Dando sinal de luz? Lógico que não. Redobrando a atenção e diminuindo a velocidade? Quem é meu aluno sabe dessa mágica que eu falo que responde várias questões no Detran. Redobrar a atenção, diminuir a velocidade. Redobrar a atenção, diminuindo a velocidade. Nossa, professor, cheguei lá na prova do Detran e eu estava ouvindo a sua voz. Calma, eu não trabalho, como eu sempre falo, com essas coisas do além. Ainda, né? Vamos estourar aqui a nossa plataforma só com questões top para você. Ignorar. Eu vou ignorar a situação, vou ignorar uma placa que tem criança? Jamais, né? Eu vou ignorar essa placa, não se deve ignorar as placas. Então, a nossa placa A34, ela é a placa de criança, adverte ao condutor a existência adiante nas áreas ali que vai ter um lazer para criança, crianças brincando, uma praça, né? Então aí, letra C é a nossa alternativa que responde aí a nossa questão, beleza? Então, gente, eu peço a você aí na nossa sexta questão, peço a você que divulga aí o nosso trabalho, né? Tenho o curso teórico gravado do início ao fim, desde o primeiro dia da primeira aula, né, de legislação, norma de circulação e conduta, todas essas aulas gravadas para vocês aí no nosso canal Trânsito Fácil, e eu tenho aí a plataforma com as aulas, slides, tudo para você, bem bacana para você ser aprovado. Legal? Vamos para a nossa sétima questão. Vamos lá, né? A gente quer ser aprovado, então vamos nessa. A placa A23, você já aprendeu a essa altura que o Azinho, né, significa advertência. Vai ter uma ponte, né? Aqui, olha, uma ponte, né? Uma ponte móvel com estreitamento de pista, móvel com pista sinuosa à frente. Nada a ver, pista sinuosa é uma pista. Ali você vai ter uma pista com muitas curvas, né? Pista sinuosa ali, ela vai ter várias curvas. Móvel com entroncamento oblíquo ou uma ponte móvel, né? Então, essa placa A23, ela significa que você vai se deparar com uma ponte móvel. É uma ponte móvel. Então, ela aqui, ela vai advertir que é uma ponte móvel, aí o nosso gabarito. À frente, você vai se deparar com uma ponte imóvel. Adverte ao condutor do veículo a existência de uma ponte móvel adiante, né? Olha, ali tem uma ponte móvel. A placa é A23. Móvel. Todas ela trouxe móvel. Móvel, móvel, móvel. Mas meu aluno sabe que é só móvel. Ela não fala que tem troncamento oblíquo, não fala que tem pista sinuosa, não fala que tem estreitamento de pista. Todas essas placas vocês conhecem, mas nenhuma delas existe ponto móvel com isso. Beleza? Então vamos nessa. Você acertando aí a nossa questãozinha de boa, né? Vamos para a nossa oitava questão. A placa A38 você também já sabe. Depois do bizu da questão passada, você já sabe que isso aqui significa largura. Se fosse aqui, seria altura, né? Mas significa largura. E aí ficou fácil para você. Mas olha só, largura máxima permitida, A38, né? Ou largura limitada, ou largura limitada. Qual dessas duas aí vai se enquadrar essa placa? Veja, quando ela permite,
Quando ela permite, quando ela proíbe, quando ela restringe, é placa de advertência ou é placa de regulamentação. Então, no lugar desse A seria um R. Até que existe a placa de regulamentação de largura permitida, que permite, ela vai restringir, mas é regulamentação. É peso? Não. É altura? Não, porque seria em cima. O que é que nos resta de gabarito? Restando para o nosso gabarito aí, largura limitada, né? Então, olha aí, largura limitada é o que vai ter aí no nosso gabarito. Show de bola? Ficou fácil, né, para você? Quais das condições abaixo são exigências para a obtenção para a Carteira Nacional de Habilitação? Você quer tirar a sua CNH, gente, né? Vai tirar aí a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Existem os requisitos. Quais das condições abaixo são exigências? Ou seja, são requisitos. Saber ler e escrever, noções de primeiros socorros, direção defensiva, exame de legislação de trânsito, prática de direção. Perdão, né? Aqui, ó, professor. Ser penalmente imputável, que é ter 18 anos completos e não ser doido, né? Vamos falar aqui porque fica mais fácil de entender. Vamos lá. Quais dessas são exigências? São requisitos. Vamos analisar item por item. E aí nós temos a letra D. Todas as respostas estão corretas. Cuidado com o Detran. Cuidado com a pressa. Eu preparei essa questão porque a maioria dos alunos eles vão para o Detran com aquela pressa de querer já voltar para casa. Às vezes perde uma questão boba, né? Mas aqui não. Aqui você não vai perder uma questãozinha dessa. Então vamos responder a questão? Preste bem atenção quando ele fala. No caso, eu preciso saber ler e escrever? Sim, preciso. Preciso saber ler e escrever. É um dos requisitos. Noções de primeiros socorros? Sim, a gente estuda primeiros socorros lá no nosso curso, né? Noções de primeiros socorros, fratura exposta, fratura aberta, fratura de crânio, fratura de coluna, né? A gente fala sobre tudo isso. Precisamos sim. Então, a letra A está certa. Eu vou marcar ela. Calma. Eu preciso da direção defensiva? Sim. Eu estudo direção defensiva. Nossa, professor, aqui vai ficar um pouco enganchado o negócio. Não, calma. Exame de legislação. Eu vou fazer um exame de legislação de trânsito? Sim. Faço sim o exame de direção de legislação. Prática de direção. Sim, eu faço a prática de direção na via ali, né? Eu vou fazer a prova prática lá no Detran. Sim. Então, a letra B também, aqui uma certa e aqui outra certa. Com essa, você já diria que todas as respostas estariam corretas. Ser penalmente imputável. Eu preciso ser penalmente imputável? É? Sim. O que é ser penalmente imputável? Responder pelos meus atos, não ter problema mental. Eu sou penalmente imputável. 18 anos completos. Lógico que ali os 18 anos completos, mas às vezes eu tenho 18 anos completos e não sou penalmente imputável. Ele colocou aqui só para encher linguiça, certo? Para você entender que é isso. Ser penalmente imputável é quando você responde pelos seus atos judicialmente. Legal? Então aqui também estaria certo. E aí, o que resta de gabarito para a gente é que todas as respostas aqui estão corretas. Aí o nosso gabarito letra D, né? Gabarito da questão letra D. Todas as respostas acima estão corretas. Então se atentem para você numa questão dessa, já de primeira você não marcar a letra A e ir embora, não ler o restante, né? Você tem que ler todo com calma. Por isso que eu falo, às vezes é a pressa. Legal? 10ª questão. Para conduzir na via pública trator de uma forma geral, o condutor deve... Olha, outra pegadinha do Detran aqui quando ele traz trator de uma forma geral. Ó, trator de uma forma geral. Para dirigir trator de uma forma geral, o condutor deverá ser habilitado em uma das categorias C, D ou E. Poderá ser habilitado apenas na categoria B? Apenas. Cuidado com esses nomezinhos, né?
Não é apenas na B, porque a B seria trator de rodas, né? Aí ele fala de trator de forma em geral, não fala apenas de trator de roda. Se falasse trator de roda, tudo bem. Não precisa ser habilitado, apenas ter prática. Mais uma vez aqui, ó, apenas ter prática, né? Precisa apenas, cuidado, apenas, unicamente, jamais, sempre, nunca. Meu aluno sai daqui preparadíssimo por causa disso, né? Olha onde a gente tem apenas, apenas, apenas e todas elas estão erradas. Por quê? O que é que eu preciso? Eu preciso ser habilitado em uma das categorias. Se eu for na C, eu posso conduzir trator em geral, categoria C. Inclusive, você vai encontrar a questão dizendo que é apenas na categoria C, trator em geral. Se for na categoria C, você está certo, né? C, D ou E. Aí o nosso gabarito. Legal? Então, aí o nosso gabarito para você respondendo a nossa 10ª questão. Vamos apertar o passo, né, professor? Vamos, porque a gente tem pouco tempo para a gente ver essas questões. Para que a Carteira Nacional de Habilitação não corra risco de perder-se, pode o motorista dirigir, né? Para que a Carteira Nacional de Habilitação não corra o risco de perder-se. Se você perder aquela habilitação, né? Eu perdi a habilitação lá no bar do Coronel. Vamos lá. Pode o motorista dirigir com fotocópia da mesma autenticada em cartório? Que conversa é essa? Não pode, né, gente? Eu não posso dirigir com fotocópia. Pé. Não, não pode. Com fotocópia, de novo, ó. Pé. Não pode. Tem que ser. Não pode ser fotocópia. Só pode dirigir com carteira de habilitação original. Tá bonita. Tá bonita. Vamos para a próxima. Com fotocópia, de novo. Pé, né? Então aqui tá a nossa habilitação aqui, ó. Só pode dirigir com carteira de habilitação na original. Agora, veja só, existem meios eletrônicos que são válidos como original. Aí eu vejo o cara dizer, agora eu posso andar com a CNH no celular. Sempre, há muito tempo que isso pode, beleza? Então eu posso andar com a carteira de habilitação no celular, que é válido como original. Agora eu não posso andar com fotocópia, com cópia autenticada ou coisa desse tipo. Legal? O nome do canal é Trânsito Fácil Online, professor Moraes, trazendo o melhor do trânsito das questões que caem na sua prova da primeira habilitação. A cassação da permissão para dirigir ocorrerá quando? Quando? A cassação, né, gente? Olha, cassação de que aqui que ele está falando? Cassação da... Vamos para a nossa canetinha. Cassação da PPD. PPD. A cassação da PPD, né, ele vai trazer aí a cassação da PPD no caso de reincidência em determinadas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. O infrator foi condenado judicialmente por delito de trânsito. Nossa, todas as alternativas estão corretas. O infrator que estiver com o direito de dirigir suspenso e conduzir qualquer veículo. A cassação da permissão para dirigir ocorrerá no caso de reincidência em determinadas infrações. No caso, reincidência em infrações médias, né? Também vai ocorrer. O infrator for condenado judicialmente por delito de trânsito, aí é que perde. O infrator estiver com o direito de dirigir suspenso, né? E dirigir e conduzir qualquer veículo, né? Em todas essas situações, né? Só que como ele trata de PPD, essa questão ela é um pouco bagunçada. E eu vou dizer a vocês por quê. A permissão para dirigir, ela é diferente da CNH, certo? Então, no caso da, se fosse aqui CNH, né? Se fosse CNH, no caso, o infrator condenado judicialmente por delito de trânsito, ele tem a cassação. O infrator que estiver com direito de dirigir suspenso, conduzir qualquer veículo, ou seja, ele já tinha CNH. Só que aqui ele trata da PPD.
É uma questão difícil. Porque a PPD é no caso de reincidência em determinadas infrações. No caso, infrações médias. Certo? Infrações médias. Ela dá a suspensão. E aí ocorre a suspensão, não, a cassação da permissão para dirigir. Legal? Então, eu vou ficar aqui trazendo o gabarito certo para vocês, numa bela pegadinha aqui do Detran, que a cassação da PPD, ela vai ocorrer no caso de reincidência, que é infrações médias. Agora, se atentem, infrações médias, se eu tiver ali infrações médias previstas no Código de Trânsito Brasileiro, se eu for reincidente em infração média, eu perco a PPD. Gente, aqui a gente está falando de PPD, certo? Agora, se eu estivesse aqui, ó, PPD. Se eu estivesse falando de. Deixa eu até sair do meio aqui. Se eu estivesse aqui falando de CNH, aí sim seria condenado judicialmente por delito de trânsito, da cassação. A gente está falando de cassação. Só que estamos falando de cassação da PPD. Todas as alternativas estariam corretas, mas de CNH a reincidência não, né, em infrações médias, mas acontece. O infrator que estiver com direito de dirigir suspenso, se está suspenso o direito de dirigir, gente, veja só, a PPD não permite você estar com direito de dirigir suspenso, não permite. A PPD simplesmente não tem suspensão da PPD, ela tem já a cassação. É o período de um ano, o artigo 148 do CTB vai falar sobre essa cassação. Parágrafo 3º. No caso de reincidência em infrações médias, você tem a suspensão. Então, uma questãozinha um pouco mais difícil para você, mas aqui você tira de boa. Espero que você tenha entendido, sim, essa questão. Porque a gente está falando de PPD, não estamos falando de CNH, certo? É diferente, é o período de prova. Quais são os requisitos? Ó, infração grave, gravíssima ou reincidente em infrações médias. Determinadas infrações, né? Ó, se enquadra aqui infrações médias. Meu querido aluno entendeu e respondeu uma questãozinha que era uma pegadinha. Por isso que meus alunos acertam 39 questões, 40 questões, né? Rapaz, negócio não é fácil. Média. Show de bola. Vamos para a 13ª questão. Qual o período de renovação da Carteira Nacional de Habilitação até os 65 anos? A gente tem lá as regras que eu sempre falo para vocês, ó, 10, né? 5 e 3. 10, 5 e 3, né, para renovação. Se eu tenho idade igual ou superior a 50 anos, ó, igual a 50 ou superior, maior e inferior, né, maior que 50 ali, até os 70 anos. 69 anos, deixa eu colocar 69 anos, fica mais fácil de você entender. 50, né? 50 até 69. Até 69, você vai pegar 10 anos. 10 anos de 50 até, né, até 50 até 69. Vou pegar 10 anos para renovação. 5 anos. Os 5 anos, gente, perdão, não é 10 anos não. A idade foi igual de 50 até 69, vou pegar 5 anos. Perdão, certo? 5 anos. 10 anos é com idade inferior, né? Inferior a 50 anos. Inferior. Inferior. Inferior.
Deixa eu sair do meio aqui. Se a idade é inferior a 50 anos, inferior a 50, eu vou pegar 10 anos, certo? Se a idade é de 50 até 69, 5 anos. E se for igual, aqui 3 anos, igual ou superior, né, maior que 70, certo? Aí eu pego 3 anos. Ele pega aqui 65 anos. 65 anos está entre o quê? De 50 até 69. Então, eu vou pegar, aí no caso, na renovação da minha CNH, né? Ficou fácil para você agora. Como ele fala até os 65 anos, eu vou pegar ali 5 anos. É importante você levar para a sua prova, como eu sempre falo, essa daqui, ó. 10, 5 e 3, né? Porque essas são as idades aí que 10, 5 e 3. E aí, quando ele pergunta, aí você vai ter lá os 5 e 5 anos, certo? Até 65 anos, mais uma pegadinha. Lembre-se que a idade for inferior a 50, eu pego 10 anos, certo? Que aí não tem, né? Os 10 anos. Aqui seria de 3 em 3 anos, igual ou superior a 70. Igual ou superior a 70. 4 anos não tem e 6 em 6 anos não tem. Tem 3, né? Então aqui a pergunta da questão que responde aqui o nosso gabarito. Legal? Show de bola? Vamos para a nossa próxima questão, né? Espero que vocês estejam entendendo aí de que forma o motorista que teve sua carteira cassada, mais uma questão de cassação. Pode recuperar. Como é que eu posso? Cassação. Eu tive a minha carteira cassada, submetendo-se ao exame psicotécnico, cassação, de forma que o motorista teve. Após 2 anos submetendo-se a todos os exames necessários à primeira, pagando uma multa, fazendo curso de reciclagem para infratores de trânsito. Gente, quando eu tenho a cassação, eu só posso me reabilitar. Então, no caso, eu vou recuperar uma carteira porque eu vou tirar uma nova após 2 anos, submetendo a todos os exames para tirar a CNH, né? Então, todos os exames necessários para tirar a CNH. Legal? Fácil, fácil aí para você saber os requisitos da cassação. Só após 2 anos. Cassação não posso tirar amanhã, não. A PPD você tira a qualquer tempo, se você tiver ela cassada. Mas a CNH, não. A CNH só após 2 anos. Legal? Então, entendendo o nosso processo aí, fácil para você entender, quando se tratar de cassação, só após 2 anos é que eu posso tirar a minha habilitação. 15ª questão. 15ª questão, deixar o condutor, o passageiro de usar o cinto de segurança. Fácil para você que estuda com a gente. Aqui está falando de não usar, o condutor não usar, quando ele deixar o condutor ou passageiro, lembre-se que é condutor ou passageiro. Se fosse um concurso público, ele pode botar só condutor, só passageiro, uma pegadinha maior ainda, que a prova do Detran também tem. Qual é a infração por não usar o cinto de segurança? Não constitui infração? Nossa, infração grave, 5 pontos. Ele trouxe só infração grave. E aí é importante você saber a pontuação. Gravíssima, 7 pontos. Média, 4 pontos. Grave, 5 pontos. Você, meu aluno, aqui com certeza já tinha marcado, né? Meus alunos queridos. Um abração aí pra galera também que estava lá na cidade de Salvador, né? A galera lá de Salvador também. O professor fez a prova na semana passada, fui aprovada com a média, né? Tava muito nervosa, mas depois que assisti a aula, fiquei super tranquila e as questões que cai na plataforma, as questões que tem é a questão que caiu na minha prova, são várias. Porque é o CTB, gente. Isso aqui fala das infrações de trânsito, né? Então, nós vamos ter algo que não se altera, beleza? Então, gratidão a vocês que estão vendo aí no Brasil inteiro. Ó, a galera da Bahia, né? Bahia, aprovação legal aí. Que coisa maravilhosa, né, gente? Estou podendo ajudar vocês aí
É fora do nosso estado, lá, lembrando que eu sou do Ceará, né? Professor Moraes, já sou professor na área de trânsito há muitos anos, né? Que venho aí trabalhando para as autoescolas do Brasil. E aqui no nosso curso a gente tem as questões que aprovam você. A gente não tira de qualquer jeito, a gente tira do CTB e as questões do Detran mesmo. Show de bola? Vamos para a nossa 16ª questão. Mais uma de infrações, que é o que pode cair, infrações de trânsito de acordo com sua gravidade, classificam-se em, olha as infrações, né? Então, quais são aqui as infrações? Gravíssima, grave, média e leve. Assinale a pontuação de cada tipo de cada tipo, de acordo com a ordem descrita acima. Então ele vai querer quantos pontos é a gravíssima, né? Quantos pontos é a grave e quantos pontos é a média e quantos pontos é a leve, né? Então é isso que ele vai querer aí para você. Deixa eu mudar a cor aqui que fica melhor. Gravíssima. Sei que você está um tempinho aí, você já respondeu. Gravíssima. 7 pontos. Você sabendo que a gravíssima é 7 pontos, você já vai descartar a letra A e a letra C, né? Que não tem 7 pontos de início, ele quer na ordem. E aí você vai ficar ou B ou D. Vamos para a próxima? Grave, 5 pontos. A B tem 5 pontos? Tem. Mas a D também tem 5 pontos. Ainda não dá para responder a nossa pergunta. É uma questãozinha até mais complicada, né? Mas dá para a gente responder de boa, porque meu aluno aqui se prepara para a guerra. 4 pontos. Letra. Já dá para responder? Onde temos 7, 5, 4. Restando aqui agora 3 pontos. Leve 3 pontos. Portanto, aí o nosso gabarito, que aqui não seria a letra D, porque não tem leve de 2 pontos, que houve a inversão. Mas veja aí uma questão bem elaborada, bem massa, para você acertar na sua prova. Portanto, aí o nosso gabarito, letra B, né? Letra B de bonito! Letra B de boa sorte, vocês vão ser aprovados. 16ª questão. Vamos lá, 17ª questão. Vou apressar aqui agora o passo, né? Para a gente já... O veículo que transita com carga excedente, né? Tá, ó, excedendo, carga excedente, infração de trânsito. Está sujeito a apreensão do motorista, nossa senhora, apreensão do veículo, nossa, remoção do veículo, multa, sim, retenção do veículo, sim, e transbordo de carga. Show de bola. Aqui ele vai ter a penalidade, né? Penalidade. Penalidade, multa, né? Ó, penalidade. Retenção do veículo é a medida administrativa. MA, medida administrativa. Transporte de carga também é uma medida administrativa, né? Medida administrativa. Então é isso. Professor, eu estava com dúvida, fui na maior. Beleza, acertou. Aqui é a maior, né? Multa, retenção do veículo e transbordo. Nem sempre, mas às vezes dá certo. Legal? 17ª questão. Vamos para a 18ª, que eu sei que você está cansado, está querendo ver a 18ª questão. Vamos aqui para a nossa 18ª questão. Rapaz. Um motorista para o veículo né? Para o veículo, ele vai parar o veículo em uma vaga reservada a pessoas com deficiência. Nossa, pessoa com deficiência. E aí, sem ter a devida autorização ou identificação, ele que comprove a necessidade do uso de vaga. Qual é a classificação dessa infração de trânsito no Brasil? Eu falo sempre para vocês que existem essas duas infrações, vaga do deficiente e vaga do idoso, que são de estacionamento, as duas que existem ali, gravíssima, né? Então, olha aí, uma infração gravíssima para você. Pausa o vídeo, responde essa questão. Perdão. Então, vaga de idoso sem a devida autorização. Se você tem a autorização, tranquilo.
Legal? 19ª questão, calma, professor. Devemos dirigir sempre com as duas mãos no volante? Tá bonita, né? Com as duas mãos no volante? Com o braço apoiado na janela do veículo? Descarta. Sem usar o cinto de segurança? Infração grave? Não. Apenas, vixe, com uma mão no volante? Fração média, não pode. Então, devemos dirigir com gabarito, duas mãos no volante, norma de circulação e conduta. A galera que está aí afiadíssima no seu processo de habilitação. 20ª questão. Vamos para a nossa 20ª questão, para que o motorista possa praticar direção defensiva. Olha, direção defensiva. O que é que ele quer? Ele precisa de conhecimento, atenção, previsão, decisão e revisão. Conhecimento, educação e reação. Atenção, previsão, conhecimento e pisar no freio. Conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. Eu vou só colocar aqui aquele que a gente estuda na nossa plataforma. Ele precisa do CHAPD. 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 Ele precisa do CHAPD. Então, o que é que ele precisa? Ele precisa de conhecimento. Ah, professor, mas tem conhecimento em todas. Beleza. Ele precisa de habilidade. Onde é que tem habilidade? Procura habilidade. Aqui tem habilidade? Não. Educação, não. Conhecimento, não. Onde é que tem habilidade? Aqui é habilidade. Ele precisa de habilidade, ele precisa de conhecimento, que é o CHAPD, né? O CHAPD, a gente já achou dois. Ah, de atenção ou de ação, né? Tá aqui, ó. Pode ser o chapa também, né? Porque esse D é decisão, mas decisão é ação. Aí aqui vamos dizer que ele precisa do chapa, né? Pode ser o chapa. Tem previsão, aqui o P. Já achamos a atenção e a ação, né? Tem previsão? Tem, tá aqui, ó, previsão. E tem a ação, que eu fiz aqui, em vez de decisão, colocou ação, então chapa, né? Então tá aqui o nosso gabarito, letra D. Show de bola, 20ª questão. Chapa. Você acabou de almoçar. Nossa, aí, horário de almoço, né? E está com muito sono para chegar ao destino. E ainda há um longo caminho pela frente. Nessa situação, que você olha, gente, ó, está com muito sono. Muito sono. Segue a viagem após tomar um café forte? Nossa. Segue a viagem, pois acredita que dormir no volante raramente isso acontece. Eita. Segue viagem. Todas, ó. Segue viagem. Segue viagem. Segue viagem. São ovelhas negras, né? São muito parecidas. E aí, quando encontram com essas questõezinhas aqui, você vai marcar aquela questão que é um pouco diferente. Tem alguma diferente, né? Diferente dos iguais, tem alguma diferente? Permanece no local do almoço até se sentir condições para se sentir ali que está em condições de dirigir. E aí? Olha que legal. É. Marcador. A gente passou para a 22ª. Eu vou voltar aqui. Permanece no local do almoço, né? Aqui o nosso gabarito, ó. Permanece no local do almoço até se sentir em condições para prosseguir. Não é fácil? É fácil, né? Beleza? 22ª são fatores que dificultam a visibilidade do condutor. Olha, visão, visibilidade, visão. O que é que atrapalha? Luz do sol e faróis altos. Faróis regulados. Farol regulado, gente. Atrapalha, dificulta, atrapalha, ó, dificulta a visibilidade. Farol regulado atrapalha? Não. Então, ó, não. Luz baixa? Também não. Todas as alternativas estão corretas? Não. Tem duas erradas. O que é que atrapalha a visibilidade? O que atrapalha a visibilidade? Luz
do sol, né? O ofuscamento. E faróis altos. Legal! Vamos que vamos! O que vem a ser atos imprudentes? Ele quer saber o que é imprudência do motorista. O que são atos imprudentes? O que é imprudência? Dirigir de maneira correta. Vixe, sai fora, né? É, não é. Respeitar as normas de segurança. Isso aqui é prudência. É. Dirigir em velocidade compatível. Compatível é a velocidade certa, respeitando a sinalização. Também não. E aí, por eliminação, a gente vai ter aqui o nosso gabarito. Dirigir em alta velocidade. É imprudência. São atos de imprudência. Avançar o sinal vermelho. É ato imprudente. Infração gravíssima. Né? Infração gravíssima. Conservar automatismos incorretos. Mais atos de imprudência. Andar sem um cinto de segurança. Entra no carro. Não coloca o capacete. Se coloca o capacete, não coloca a cinta jugular. Olha aí, certo? Então, olha aí o nosso gabarito. 23ª questão. Quais as condições adversas que a gente estuda lá? Ó, condições adversas referente a gente tem condição adversa de luz, de via, de trânsito. Né? Ele quer a condição adversa de luz. Curvas, de via. Né? Saliência ou lombada, de via. Todas aqui condição adversa de via. Né? Chuva, de tempo. Vento, de tempo. Neblina, condição adversa de tempo. Penumbra é de luz. Vamos aqui. Deixa eu até mudar a cor. Penumbra, de luz. Ofuscamento, de luz. Noite, de luz. Rapaz. Depressão, de via. Né? A depressão é aquele símbolozinho aqui, ó. A depressão é isso aqui, ó, na via. Né? A gente vem aqui, tipo, vai ter a depressão. Essa lombadazinha aqui para baixo. De via, pista irregular de via e fluidez de trânsito. Trânsito congestionado. Portanto, qual é o nosso gabarito? Nosso gabaritaço, letra C de Coca-Cola. Legal. Olha aí, 24ª, 25ª questão. Não vá perder uma questãozinha boba dessa porque você tá com sono, né? Para disso. Vai, pausa o vídeo. Joga uma água no rosto e aí vem estudar com a gente. O condutor na direção de um veículo em movimento precisa ver tudo o que acontece onde? A direção, o condutor está na direção de um veículo. O veículo está em movimento. Nossa, ele precisa ver tudo que acontece onde? Apenas, ó, show. Apenas, de novo. Essas são as nossas questõezinhas, palavras apenas cascas de banana. À sua frente, dos lados direito e esquerdo e atrás do seu veículo. Olha aí, olha lá. Que legal, meu Ceará maravilhoso. Rapaz, o Ceará. Show de bola. O seu veículo. Um abração para todo o Brasil que está curtindo o nosso canal Trânsito Fácil Online. Deixa teu like aí no nosso canal, né, gente? Ajuda o canal aí, a gente a conseguir aí os nossos aprovações, nossos aprovados, nossos habilitados. A prova teórica é esse curso aqui. Não muda, não muda. Beleza? Vamos para a nossa 25ª questão. É isso aí, 25ª questão. O condutor para colaborar com a segurança no trânsito. Um condutor defensivo, condutor bom cidadão, ele deve ser condutor há mais de 10 anos? Sem lógica. Saber conduzir caminhões? Sem lógica. Possuir carteira nacional de habilitação na categoria E? Sem lógica. Assumir um comportamento prudente. Olha como é fácil as nossas questões do Detran, né? Lógico que você no dia vai responder assim. O condutor para dirigir com segurança. Mais uma vez, ó, com segurança. O que é que ele precisa? Com segurança. Fazer revisão mensal do veículo. Estar atento a tudo que acontece no trânsito. Trocar os pneus a cada 3 meses. Adicionar aditivos no combustível. Né? Adicionar aditivos, né?
Fazer revisão mensal é segurança? Mas ele está falando em dirigir com segurança, né? Estar atento a tudo que acontece no trânsito. Tem que estar atento, né? Então, aí, por eliminação, aqui seria os atos que ele deve fazer, sim. Deve fazer revisão mensal no veículo? Sim. Deve trocar os pneus a cada 3 meses? Não especifica meses, né? Quando tiver careca. Você vai comprar um carro, vai deixar lá parado vários tempos, o pneu tá novo, a cada 3 meses você vai trocar? Sem lógica, né? Ó. Sem lógica, sem regra, né? Então, olha aí. Aí o nosso gabarito, letra B. Legal? 28ª questão. Todo condutor, antes de mudar de direção, eu vou mudar de direção. Agora eu vou para cá. Eu vou fazer uma convenção, né? Olha que legal. Eu vou fazer sempre aqui eu vou fazer um retorno, né? Um retorno. Vou mudar de direção. O que é que eu devo fazer antes de mudar de direção? Ligar os dispositivos indicadores de direção, que são as setas. Eu devo ligar as setas? Ó, aqui, setas. Né? Devo ligar as setas? Sim, né? Acender os faróis altos? Não. Levar o carro para a direita da via? Nem sempre. Dar um toque rápido na buzina? Sem lógica. Portanto, aí o nosso gabaritaço. Ligar os dispositivos indicadores de direção. A seta fala, ligar as setas, que na prova pode vir desse jeito aqui a questão. Essa questão foi mandada por um aluno essa semana que fez a prova no Detran e me mandou essa questão. Então está aí para você, do jeito que caiu na prova dele, eu trouxe aqui para vocês. Show de bola? Vamos que vamos. Vamos para frente que atrás vem gente, como diria o meu professor lá na 4ª série. Verificar se o espaço é suficiente. Espaço suficiente, eu sempre digo isso aqui. Faça essa anotação porque cai na prova. O aluno mandou outra questão aqui massa. Sinalizar com antecedência e depois retornar à faixa anterior. Ele está falando da entrada em via preferencial, mudança de faixa, manobra de estacionamento ou uma ultrapassagem segura. Aí eu sei que você, meu aluno, já foi de boa, já marcou aí, né? Então deixa eu fazer aqui aquele velho desenho. O que é que eu devo fazer? Olha. Primeiro, é permitido, né? Tem que ser um local permitido. Vamos trazer aqui o nosso carrinho, né? Aqui sou eu, carro A, né? Carro A. E aí vai na minha frente aqui um carro B. Deixa eu botar aqui. Carro B. Certo? Carro B. Carro A, carro B. Eu quero fazer uma ultrapassagem. Primeiro eu vou sinalizar, né? Vou trazer o meu carro para essa faixa, sinalizando, né? Então aqui vem novamente o nosso carrinho, né? A. Carro A vai passar aqui. Distância lateral, que deve ser mantida, né? Ó. Essa distância lateral sempre deve ser mantida. Sinalizar novamente que vai voltar e voltar lá para frente com segurança, sem fechar o veículo. Devo olhar se daqui tem espaço suficiente, se não vem carro em sentido contrário. As manobras de, você já sabe. Então não tem mais aqui, ó, manobra de ultrapassagem. Lembrando que isso aqui destrói famílias inteiras, vidas, quando feitas em desacordo com as normas de circulação e conduta, que é o que a gente mais estuda na nossa plataforma. Beleza? Show de bola, gente. Gente, sei que é cansativo, mas pausa esse vídeo. Essas questões são importantes para que você entenda todo o assunto que vai cair na sua prova, né? No dia da prova do Detran, você tem 90 minutos para fazer essas questões. 30ª questão. Dizemos que num acidente, né? Aqui ele vai trazer, ó, 30ª questão, perdão,
né? 30ª questão. Dizemos que num sinistro, esse nome aqui foi substituído, agora chama-se sinistro, né? Você vai encontrar lá sinistro, sinistro. Muito aqui para escrever não é muito bom. Minha letra não é tão ruim assim, mas aqui não ajuda. Acidente houve imperícia. Imperícia, falta de habilidade, né? O condutor não teve habilidade suficiente para evitá-lo, tá bonita. O condutor trafegava com velocidade reduzida, isso aqui é prudência. O cara é prudente. O condutor mantinha uma distância de segurança, prudência. É prudente, é o certo. O condutor mantinha a distância de segmento, também ele era um condutor prudente, né? Distância, errado, não distância. Cedilha aqui. Vamos aqui. Então, quando se tratar de imperícia, você vai ver que imperícia se refere a atos condutor não tem habilidade suficiente para evitar aqui. Então, portanto, aqui o nosso gabarito, ó, o condutor não tem habilidade para evitar, e aí, se ele não tem habilidade, é o que se enquadra na imperícia. Legal? Então, olha aí a nossa 30ª questão. 31. Um condutor de veículo transitando por vias onde haja escolas, ó, a via tem escolas, grande movimentação de pedestres. Grande movimentação. Conserva o veículo sempre na faixa da esquerda da via. Conserva o veículo sempre na faixa da esquerda da via. Transita em velocidade compatível. Né? Conserva sempre na faixa da esquerda e você vai analisando. Transitar em velocidade compatível com a segurança. Nossa, né? Tá linda. Acelera, descarta. Pente. Sempre que tiver acelera, sai da frente. Usar a buzina para alertar os pedestres passando. Tem, descarta, né? Usa buzina. Pibit, pibit, não. Transita em velocidade compatível. Conserva o veículo sempre. Cuidado com essas palavrinhas. Ó, sempre, não é sempre. Né? Não é sempre. Portanto, aí o nosso gabarito, né, da nossa questãozinha aí respondendo, transita em velocidade compatível. E se eu não transitar nessa velocidade compatível, eu posso responder até crime lá do artigo 311, além da infração, né? Se eu gerar aqui um perigo de dano, eu posso responder. Então, transitar em velocidade, sempre velocidade compatível, né, galera? Velocidade compatível. Show de bola? Pausa o vídeo, sempre dá uma olhadinha aí nas nossas questões, bem legal. Quando o veículo perde a aderência pela formação de uma camada d'água, ó, camada d'água entre o pneu e o solo, camada d'água entre o pneu e o solo, camada d'água. Diz que o veículo está aquaplanando, sob forma de frenagem, sem distância de segmento ou se arrastando. Aí, meu querido aluno, que estuda aqui com a gente, eu já vi sua resposta aí. Aquaplanagem e hidroplanagem vem de água, é uma fina camada d'água que cria entre o pneu e o pavimento, né? E o carro vai aquaplanar. Show de bola? 32ª questão, você respondendo aí de boa. Questão de primeiros socorros, vítima de sinistro de trânsito, de acidente de trânsito, sinistro. Parou de respirar. Nossa, nessa situação, o que é que você vai dizer? Fica impedido de prestar socorro porque está sozinho? Nossa senhora, não quero nem ver um negócio desse, né? Descarta. Avalia que a vítima pode estar viva e deve ser imediatamente atendida. Tá mais ou menos. Avalia que a vítima morreu? Não, você não pode atestar que a vítima morreu, você não trabalha nessa situação. Não havendo mais nada a fazer, jamais, né? Avalia que a vítima ainda pode estar viva se não estiver roxa. Valei-me, que coisas sem lógica, né? Então aí o Detran ajudando você com a questãozinha. Mas isso aqui cai, deixa eu ver aqui o nome, não dá para ver agora, mas foi alguém que me mandou. Que a vítima pode estar viva. A gente vê isso aqui em primeiros socorros, né? Eu vou avaliar, pode estar viva sim. Vamos atender imediatamente. Vamos os primeiros socorros para minimizar as consequências ali, ajudando a quem precisa. A omissão de socorro é crime quando você pode fazer. Legal? 33ª questão. 34ª questão. A gente tem que tipo de peça, é uma questão de mecânica básica, é a
biela. A biela, ela faz ali o elemento, já vem aqui, né? Uma peça vital de coordenação dos tempos, capacitação do trabalho do motor. Uma peça sem nenhuma importância, pela madrugada, né? Tempo, já descarta. Uma peça que serve como depósito de óleo. Não, aqui seria o cárter, né? Seria cárter. Uma peça vital na coordenação dos tempos. Pode ser aqui o pistão, né? Então, a biela, ela vai ter aqui a biela. Olha, a biela é um tipo de peça nesse tipo aqui, esse estilo, né? E ela serve como elo de ligação. Vai pegar ali no virabrequim, né? Ela é um elemento de ligação entre o pistão, né? Pistão e a árvore de manivela, certo? A árvore de manivela. É, manivela. Show de bola? Ela é um elo de ligação, sim. Aí, nossa, gabarito aí, para você, né? Chegando já quase ao final aqui, eu peço a você sempre que compartilha aí, deixa o like. Essa é atualizadíssima. Agora em 2026, a sua aprovação garantida, né? Então vem aí com a gente. O que é o sistema de arrefecimento? Mais uma questãozinha aqui de mecânica, né? Vamos trazer aqui mais uma questãozinha de mecânica para você. Sistema de arrefecimento. E aí é quando se trata do sistema de arrefecimento, fala de refrigeração, fala de aquele que dá início ao funcionamento do motor? Não. Quem dá início às primeiras rotações é o motor de partida, a ignição, né? Quando você entra ali. A diminuição do atrito entre as peças do motor, sistema de lubrificação, né? Aqui seria o sistema elétrico. Transporte do combustível ao tanque e ao carburador, sistema de alimentação. Restando, por entanto, a diminuição do calor. Aqui é o sistema de arrefecimento, que evita ali o superaquecimento do motor. Sistema de lubrificação. Sistema de arrefecimento, perdão. O sistema de lubrificação também ajuda no arrefecimento. Mas a nossa resposta, diminuição do calor, sistema de arrefecimento ou sistema de refrigeração. Legal? Vamos para a nossa 36ª questão. De que forma a arborização, questão de meio ambiente, né, ajuda ao meio ambiente? Aumenta a temperatura? Ixi, sem lógica. Onde é que o negócio arborizado vai aumentar? Embeleza o ambiente? Não só isso. Auxilia na melhoria da qualidade de vida humana? Tá aqui o nosso gabarito, né? Se tiver outra questão, eu ainda iria nessa. E aí a questão de lógica. Ele auxilia na melhoria da qualidade de vida da vida humana. Gente, a arborização, plantação de árvores, ela provoca a erosão? Não, pelo contrário, ela evita a erosão, melhorando a qualidade do solo. A erosão faz piorar, né? Não melhora, piora. Show de bola? Olha aí como é fácil, né? Como é fácil responder nossas questões aí que caem na nossa prova. Isso aqui é um simulado, na verdade, né? Um simuladão aí para você. Para uma harmoniosa convivência no trânsito, é necessário... O que é necessário para uma harmoniosa convivência no trânsito? É necessário, que é uma questão de cidadania. Harmoniosa convivência no trânsito é necessário. Que haja desrespeito, sem lógica, né? Meu Deus. Que haja solidariedade entre todos, né? Que não haja, olha, cuidado com isso aqui para não ler igual o professor. Que não haja solidariedade, descarta, né? Sem lógica. Que exista a organização e respeito aos direitos e deveres de todos. Que não haja civilidade, nossa. Portanto, aí, nosso gabarito, né? Letra C de coração, né? Olha que coisa maravilhosa. Aí o nosso gabarito. Portanto, aí a letra C, né? Que letra C, nosso gabarito. Questão correta. Descartando as outras, o que resta para a gente? 38ª questão, quando a gente trata em caso de atropelamento, mais uma de primeiros socorros, ou sinistro, né, acidente, com vítimas, qual é o melhor local para estacionar o veículo e prestar auxílio? Importantíssimo na nossa vida. Um pouco mais à frente do acidente, é importante ser rápido, não importando o local, ó, não importando, cuidado com isso, não importando, tudo importa, né? Atravessar o veículo na via de tráfego impedindo, não, gente, isso pode causar um acidente. Ave Maria. Antes do local onde está a vítima, evitando causar outro acidente. Está aqui o nosso gabarito, né? Um pouco mais à frente do acidente, descarta. Aqui o nosso gabarito,
Portanto, trazer aqui, ó, antes do local você vai estacionar onde está a vítima, evitando causar outro sinistro, né? Sinalizando. Primeira coisa que se faz em um sinistro de trânsito é sinalizar. 39ª questão: como reconhecer uma hemorragia? Mais uma de primeiro socorro dos pulmões. O cara, isso se trata de uma hemorragia o quê? Uma hemorragia interna, né? Quando é que ela é externa? Quando sai para fora. Mas essa daqui, ela é uma hemorragia interna, né? Por dentro. Ela vai externar. Ele quer saber como é que ela vai externar, quando é que ela vai sair para fora. Caracteriza por golfadas de sangue saindo pelo ouvido. Como é que golfa pelo ouvido, gente? Sem lógica. Golfadas de sangue saindo pelo nariz. Isso é golfada? Golfada que você vai lembrar de bebezinho, né? De criança. Dificuldade de respirar. Golfadas de sangue saindo pela boca. Golfada pela boca, né, gente? Golfada. É, tá golfando pelo nariz. Quem já viu isso? Você viu a criança golfando, pequenininha, quando a criança mama muito, né? Fica ali jogando leite pela boca. É a golfada. A hemorragia nos pulmões, ela vai tratar ali de uma hemorragia nos pulmões, né? É uma hemorragia interna, mas quando às vezes perfura o pulmão, ela vai sair golfadas de sangue pela boca, sangue vivo pela boca. Legal? Vamos fechar aqui o nosso aulão com 40 questões. Quais os detalhes você deverá informar nas ligações? Eu vou ligar para o socorro, né? Em caso de sinistro. Lembre-se que esse nome é sinistro. Sinistro, né? Sinistro. Caso de sinistro, o que é que eu vou fazer? Letra A, B, C e D. Sinistro. Grau de escolaridade da vítima. Alô, o senhor é o médico do SAMU? Sim. Eu queria informar que o rapaz aqui é formado em pedagogia e é especialista na área de trânsito. Legal? É isso? Sai fora, professor. O senhor quer enrolar quem? Você quer enrolar quem, né? É. Tipo de sinistro, opa, local exato e número de vítimas, gravidade dos ferimentos. Professor, você passou a aula inteira dizendo que se eu tivesse em dúvida, eu fosse na maior. E aí chegou a hora de eu colocar em prática. Local exato e tipo de acidente. Nome dos parentes da vítima. Ei, o rapaz aqui é parente de fulano, de cicrano, de... Tá, sai fora, né? Local exato de tipo de acidente. É, tem que informar isso aqui sim. Mas aqui também diz o tipo de sinistro. Ó, tipo de sinistro? Sim. Local exato e número de vítimas? Sim. Gravidade dos ferimentos? Sim. Tem fratura exposta, tem pessoas que não solam aí. Portanto, o nosso gabarito da nossa quadra 40 questões aí para você. Beleza? Gente, então é isso. Fechando aqui o nosso aulão, as nossas questões para aprovação. Peço a você que deixe seu like e faz aí com que divulgue a nossa aula. Você terá 90 minutos, ou seja, você vai ter lá 1h30 para resolver 40 questões. E eu espero poder ter ajudado você aí com esse simuladão que é para todo o Brasil, de todo o Brasil, Código de Trânsito Brasileiro, professor Moraes, aí nessa atualização do curso teórico para você. Vem com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda aí para que a gente possa divulgar a educação para o trânsito, a prova teórica para mais pessoas, beleza? Quase 100% de aproveitamento em de primeira, não é para qualquer um. Então a gente agradece a cada um de vocês. Vamos que vamos e até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Valeu, gente. Até daqui a pouco tem mais aula aí no canal. Show?